Pastor Glaucio. Deus, meu Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Esqueci hoje o meu relógio. Me dê o celular de novo, hein, minha filha? Só para eu ver a hora. Estamos em mais uma lição de relacionamento e família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje vamos estar falando sobre a lição 6, rebeldes. Vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Mas eu quero também ler o 21, porque penso eu que eles se completam, não apenas o versículo 20, mas o 21. Na revista está apenas o 20, mas eu vou ler o 20 e o 21. Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. 21. Pais, não irritem. Em outras versões diz: não provoquem a ira dos vossos filhos, para que eles não desanimem. Qual é a verdade prática dessa lição? A verdade prática da lição é que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Todos nós sabemos, queridos, que os filhos, eu tenho 2. Uma das cenas mais inesquecíveis que eu tenho foi o nascimento do meu primeiro filho, do Israel. Eu amo os 2, mas como foi o primeiro, o nascimento de Israel é aquilo que me emocionou muito. A pastora Cleude, minha esposa, ela sofreu um bocadinho para ter Israel. Viu? Nós estávamos em Conceição do Almeida, na cidade de Conceição do Almeida, estávamos missionários em São Francisco da Mombaça, que era um lugarejo de Conceição do Almeida. É interessante, meu pastor Jonas, que nós saímos de São Francisco da Mombaça e fomos para São Francisco do Conde. Quem sabe de São Francisco e São Francisco, eu vou parar lá em São Francisco da Califórnia, né? Quem sabe? Mas já tinha dito que ela não tinha passagem, e o médico quis fazer o parto normal de qualquer jeito. Ele estourou a bolsa dela e Israel não saiu, e teve que enviar às pressas para a Cruz das Almas para poder ela ter o parto lá. E quando eu cheguei, a primeira vez que eu vi aquele menino cabeludinho, recém-nascido, que ele me olhou de cima e baixo, claro que ele não entendia nada, era uma criança recém-nascida, mas ele me olhou de cima e baixo. E aí as lágrimas veio dos meus olhos. Então eu tenho o Israel Henrique, eu tenho o Arthur. Os 2 são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm a mesma educação, mas o comportamento é totalmente diferente. Um é mais extrovertido, outro é mais introvertido. Se alguns irmãos já viram eles aqui na igreja, já deu para perceber que um é mais extrovertido e outro é mais introvertido. Eu, pela graça de Deus, né, uma das formações que Deus me deu foi uma pós-graduação em coach, né, análise de perfil comportamental. E eu botei todo mundo lá em casa e fiz o DISC. Alguém conhece o DISC aqui? Levante a mão. Uma pessoa. O DISC.
Duas. Eu fiz o DISC com eles para saber qual era o perfil comportamental de cada um. DISC é um processo que você faz que você consegue saber qual é o seu perfil comportamental. Todos nós temos 4, mas temos predominância em 2. E aí eu fiz o meu, se eu não me engano, o meu deu que eu sou influente e estável. Deu influência e estabilidade. A da pastora deu estabilidade e influência, se eu não me engano. O de Arthur foi influente e dominante. E o de Israel foi estabilidade e conservador. Ou seja, dentro de uma casa, perfis completamente diferentes. E é interessante você saber o perfil de cada um, porque você começa a entender que a pessoa é daquele jeito e precisa ser respeitado daquele jeito. Mas hoje, estamos falando sobre comportamento de rebeldia. E a lição de hoje vai tratar de Sansão e dos pais de Sansão. Eu vou começar com Sansão, vou começar com o filho Sansão, e depois eu vou para os pais de Sansão. Que Deus nos dê graça para entender essa lição e ser ricamente abençoado por ela. O Antigo Testamento, ele é dividido em alguns períodos. Quem quiser anotar, anote. Quem não quiser, depois veja a gravação. Eu recomendo, sinceramente, humildemente falando, toda vez que o pastor Glaucio vier ministrar, que você traga papel e caneta, porque tem muita coisa para anotar. Até porque o nome disso é o quê? EBD. É Escola Bíblica Dominical. Então, se você ouvir, você pode esquecer. Mas se você anotar, você não esquece mais nunca. Muita coisa que eu falo hoje, eu falo das anotações que eu fiz lá atrás. Alguém ensinou, alguém falou, alguém pregou e eu anotei. Eu tenho lá meus caderninhos de anotações e está tudo anotado. Então anote. Nunca deixe de trazer para a escola bíblica papel e caneta. Porque tem muita coisa boa para anotar. Então, o Antigo Testamento, ele é dividido em algumas partes. Primeiro, é chamado período dos primórdios, ou período de pré-história. O segundo período é o período patriarcal. Daqui a pouco eu falo sobre cada um deles rapidinho, só para você se situar. O segundo período é o período patriarcal. Daqui a pouco eu volto para quem está anotando. O terceiro período é o período de Israel no Egito. O quarto período é Israel no deserto. O período da conquista. Depois vem o período dos juízes. Depois o período do Reino Unido. Depois vem o período do reino dividido. Depois vem o reinado de Judá. O período do cativeiro e a restauração parcial. Vou agora repetir para quem está anotando. O período dos primórdios, ou período da pré-história de Israel, vai desde a criação de Adão até a chamada de Abraão. Esse é chamado período dos primórdios, da pré-história. Aí entra o período patriarcal. Vai desde a chamada de Abraão. O som aqui para mim tá bom, viu? Não sei se tá para vocês aqui, mas para mim tá bom. Eu começo a falar assim, daqui a pouco eu tô gritando, eu tenho que tomar cuidado para não gritar. O som tá muito alto para vocês aí não, né? Glória a Deus. Pronto, só tá para mim aqui então. Se eu gritar um pouquinho, você diminui um pouquinho só, mas não tira muito não, viu? Porque da outra vez eu falei, tira um pouquinho, o rapaz, pum, tirou o som todo. Período patriarcal vai desde a chamada de Abraão até a descida do Egito, quando Jacó desce para o Egito com todos os seus filhos. Então, quais são os 3 patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o período patriarcal que termina quando Jacó desce para o Egito e aí começa o terceiro período, que é o período do Egito. 430 anos o povo ficou no Egito. Isso é chamado período do Egito.
Aí vem o quarto período, que é o período da saída do Egito e andando no deserto até a entrada da terra prometida, é chamado de período do deserto. É chamado de período do deserto. Desde o êxodo, da saída do povo, até a entrada de Canaã. E aí entra outro período chamado período da conquista. Período da conquista é o período da entrada em Canaã até a morte de Josué. Moisés foi um líder melhor do que Josué. Porque quando Moisés morreu, Josué ficou na liderança do povo. Mas quando Josué morreu, não ficou líder. Ele não treinou o líder, não capacitou o líder. Deus, que depois da morte de Josué, precisou levantar líderes. E esses líderes são chamados de juízes. Quando você vê juiz na Bíblia, gente, não tenha juiz como algo de magistrado, como nós temos hoje, que fica no tribunal julgando. Juiz aqui que julgava, ou seja, liderava a nação de Israel. E é esse período que entra, o período dos juízes. E é sobre esse período que nós vamos tratar hoje, de um dos juízes que foi o 12º juiz, a saber, Sansão. Mas só para terminar, para quem gosta de anotar, depois dos juízes entra o período do Reino Unido. Entra o período do Reino Unido. Período do Reino Unido é Davi. O último juiz foi Samuel, ok? O último juiz foi Samuel. Então o período dos juízes vai desde a morte de Josué até a unção, a coroação de Saul. O período dos juízes vai desde a morte de Josué até a coroação de Saul. Quando Saul é coroado, começa o próximo período, que é o período do Reino Unido. Por que pastor Glaucio é chamado de Reino Unido? Porque Israel era um reino só. Quem foi os reis do Reino Unido? Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, há um racha no reino entre o seu comandante Jeroboão e o seu filho Roboão. Eu não vou entrar nessas questões históricas, que vai ter, acredito que já teve até lições falando sobre isso. Há um racha entre Roboão e Jeroboão. Jeroboão fica com 10 tribos, reino norte. Roboão fica com 2 tribos, reino sul. Aí é chamado do período reino dividido. Depois vem o período do reino de Judá, quando Israel deixa de existir e entra agora só os judeus que conseguem vencer as guerras. Israel não, Israel é vencido pelos ninivitas e passa a existir apenas o reino de Judá. Aí entra outro período chamado período do cativeiro. É quando Nabucodonosor consegue vencer Judá, lembra, reino sul, consegue vencer Judá e leva cativo 3 vezes. Nabucodonosor faz guerra contra Judá, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. É chamado de período do cativeiro. É quando Israel é levado para a Babilônia e fica escravo. Pessoas que participaram desse período: Daniel, Ezequiel, até o próprio profeta Jeremias. Eles são contemporâneos, só que Jeremias ele fica em Jerusalém. Período do cativeiro, Jeremias fica em Jerusalém, provavelmente porque já estava velho, porque Nabucodonosor não levou ninguém, nem velho nem doente. Jeremias fica em Jerusalém. Daniel vai para a Babilônia, mas fica no meio dos nobres, no palácio. E Ezequiel vai para a Babilônia, mas fica no meio do povo. Ezequiel e Daniel são contemporâneos na Babilônia, só que Daniel ele fica no meio dos nobres e Ezequiel no meio do povo. E por fim, a restauração parcial ou período pós-cativeiro. É quando Israel sai do cativeiro e volta a ser nação. Esdras, Neemias e a própria Esther, embora quando teve a restauração, Esther e Mardoqueu continua no Império Babilônico, que agora é Medo-Persa, mas Jeremias, Esdras e etc. volta. Falando desses períodos, o período de hoje é o período dos juízes. E dentro desse período de juízes, vamos falar sobre Sansão.
Existem alguns personagens muito famosos na Bíblia. Se você chegar, pastor Jadir, falei certo? Pastor Jadir, nós sabemos disso. Que se você chegar hoje para uma pessoa que não é crente, e dizer, fala o nome de personagens da Bíblia aí que você conhece. Com certeza, 4 personagens vão ser falados. São os 4 personagens mais famosos da Bíblia. Primeiro personagem famoso da Bíblia, de forma cronológica, é Noé. Quem é que até filme de Hollywood é feito com Noé. E por que Noé é conhecido? Conhecido como aquele que construiu uma arca. Segundo personagem famoso, se você perguntar a qualquer um que não é crente, ele vai com certeza lembrar do personagem Moisés. E ele vai lembrar especificamente de Moisés por causa dele ter aberto o mar vermelho. O terceiro personagem, com certeza, ele vai falar de Davi. E sempre vai lembrar de Davi. Quando fala o nome Davi, eles lembram do quê? Aquele que lançou a pedra e matou Golias. E o quarto personagem, que todas as pessoas que não são cristãs vão falar, é Sansão. Porque eles consideram e sabem Sansão como o homem mais forte do mundo. Sobre Noé, a arca, nós aprendemos sobre obediência. Sobre Noé e a construção da arca, nós aprendemos sobre obediência. Sobre Moisés e a abertura do Mar Vermelho, nós aprendemos sobre fé. Sobre Davi matando o gigante, nós aprendemos como coragem. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi sempre chamou Golias de filisteu ou de incircunciso. Mas ele nunca chamou Golias de gigante. Porque o gigante só tem o tamanho que você dá a ele. E quando falamos de Sansão, falamos sobre aliança. E quando se fala de Sansão, que é o nosso personagem de hoje, uma volta de 7 envolve Sansão. Uma volta de quê? Em voz de quem tomou café. Talvez alguém está de jejum, né? Em voz de coro. Uma série de 7. Eita! Eu preciso de uns 3 assim. Bota uns 3 assim, ué. Quando você estiver pregando, um aqui, outro ali, outro ali, outro lá, que rapidinho incendeia. Se você estudar a história de Sansão, não dá tempo de falar sobre tudo, mas se você estudar sobre a história de Sansão, você vai ver que a história de Sansão é envolto em um número de 7. Exemplo, a Bíblia diz que Sansão tem 7 tranças. O cabelo dele cresceu e ele fez 7 tranças. Eu analisei a vida de Sansão e analisei tudo que ele passou. E eu coloquei símbolos em cada trança de Sansão. Sansão tinha 7 tranças e cada trança simbolizava uma fase ou algo na vida de Sansão. Anote aí quem quiser. A primeira trança é a trança da força. Não é à toa que Sansão é conhecido como o homem mais forte do mundo. Deixa eu abrir um parênteses para explicar aqui. Gente, a gente precisa aprender certo para não ensinar errado às nossas crianças. Algumas pessoas têm Sansão como Hércules. Quem foi Hércules? Hércules foi um semideus. Zeus se relacionou com uma mulher humana e gerou Hércules. Alguns pensam que Sansão é tipo um Hércules. Forte, poderoso. Deixa eu falar para vocês, biblicamente falando. Sansão não era forte. Não forte como nós imaginamos, aquele homem forte que rebenta tudo. Não! Sansão tinha uma força comum como qualquer outro homem. Ué, pastor, não entendi. Mas até onde eu vi, Sansão fez muitas proezas com a força que ele tinha. Não, ele não tinha força sobrenatural dele. Todas as vezes, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver isso. Todas as vezes que você vê Sansão fazendo uma proeza,
Toda vez que você vê Sansão fazendo uma guerra, toda vez que você vê Sansão conquistando, vencendo, pode ler na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão matou o leão. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão venceu os filisteus. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão arrebentou com as portas de Gaza. Todas as vezes que Sansão fazia uma proeza, a Bíblia diz que ele só fazia porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Então não é na força de Sansão, é pelo Espírito de Deus que estava sobre Sansão. Não é pela sua força que você faz, não é pela sua graça que você faz. Se fosse pela tua força, se fosse pelo teu ânimo, você nem estaria aqui. Mas você está aqui lutando, pelejando e vencendo, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Mas nós temos que explicar isso para as crianças, porque senão as crianças vão continuar pensando que Sansão é Hércules. E não, Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. E aqueles cabelos, as 7 tranças de Sansão, era símbolo dessa aliança. Quer ver? Isso aqui é a minha aliança com a minha esposa? Sim ou não? Não. Isso aqui não é a minha aliança com a minha esposa. A minha aliança com a minha esposa é espiritual. Isso aqui é um anel que simboliza a minha aliança. Pegou ou não? O cabelo de Sansão, eu lembro quando eu era criança que eu assistia Chaves, Chapolin, parou de passar, né, gente? Chaves, Chapolin parou de passar, né? Parou não, irmã? SBT não cansa de passar não, pai. Vai passando gerações e gerações e continua passando Chapolin. Aí eu lembro que o Chapolin tinha encontrado a peruca de Sansão. Aí ele colocava a peruca de Sansão. Quando colocava a peruca de Sansão, ele levantava a pedra. Alguém lembra desse episódio aqui? Ou só eu que assisti Chapolin? Ó, Carol lembra. Como se a força tivesse no cabelo. Não! O cabelo era só um símbolo do seu nazireado. Assim como este anel é símbolo da minha aliança. Ok? Então, dentro deste símbolo, dessas 7 tranças, a primeira trança simboliza força. A segunda trança simboliza coragem. A terceira trança de Sansão simboliza espiritualidade. Eu só vou discorrer porque aí eu dou o esboço e o Wesley prega. Eu dou o esboço e ele prega. Espiritualidade. A quarta trança é a trança, o símbolo da honra a Deus que ele tinha. A quinta era da santidade. A sexta, da intimidade. Cada trança, um símbolo. E a sétima trança da fidelidade. Eu repito para quem está anotando. Primeira trança da força. Segunda, da coragem. Terceira, da espiritualidade. Quarto, da honra. Quinto, da santidade. Sexto, da intimidade. E sétimo, da fidelidade. Lembra que eu disse que o número 7 envolve Sansão? Lembra? Sansão, ele era nazireu. Além das ordens que foi dado pelo anjo, a mãe de Sansão, o nazireado também é encontrado em Números, capítulo 6, versículo 1 ao 21. Lá em Números 6 tem as regras do nazireado. É interessante que, como nazireu, Sansão tinha que cumprir 7 características. Olha de novo o 7 aí. Como nazireu, Sansão tinha que cumprir 7 características. Baseado no que o anjo falou com a mãe e baseado em Número 6. Anote. Primeiro, ele deveria abster-se de bebidas fortes. Ele tinha que cumprir isso. Fazia parte da sua aliança com Deus.
Ele tinha que abster-se de bebida forte. Segundo, não raspar o cabelo. Terceiro, não tocar em cadáveres. Ele não podia tocar em nada morto. Quarto, consagrar diariamente. Quinto, ter uma cobertura sacerdotal. Qualquer dia, se Deus permitir, eu vou falar um dia para vocês sobre cobertura sacerdotal. O que acontece? Muita gente pega doutrinas bíblicas, pastor Jonas, pastor Jadir, pastor Sidney, pegam doutrinas bíblicas e exageram. Aí, por causa do exagero de alguns, a gente acaba invalidando uma doutrina que é bíblica. E cobertura pastoral, sem exagero, é bíblico. E inúmeras citações bíblicas. Só que por causa dos exageros que algumas igrejas acabam cometendo, com cobertura espiritual, cobertura, a gente acaba invalidando uma verdade bíblica. Mas qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Quinto, cobertura sacerdotal. Sexto, ser modelo de adoração. E sétimo, ser cheio do Espírito Santo. Perceba que mais uma vez o 7 vai aparecer na vida de Sansão. Quando você lê as proezas de Sansão, e Sansão não fez proeza pelo poder dele, pela força dele, ele fez porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Quando você vê as proezas que Sansão fazia, você vai observar, só você ler, você vai observar que ele não fez 6, missionária Marta. Ele não fez 7. Ele não fez 8. Ele fez 7 proezas. Sansão tinha 7 tranças. Sansão tinha 7 regras a cumprir. E em toda a história dele, ele fez 7 proezas. Está aqui as proezas e os textos. Primeira proeza de Sansão. Ele matou um gigante. Juízes 14, 5 ao 6. Primeira proeza de Sansão, ele mata um leão. Ele mata um leão. Juízes 14, 5 ao 6. Segunda proeza de Sansão, ele massacra os asquelonitas. Juízes 14, 19. Terceira proeza de Sansão, ele incendiou a seara dos filisteus. Juízes 15, 4. Eu vou depois repetir só para quem está anotando e para ficar didático. Quarta proeza. Mata alguns homens em Etã. Juízes 15, 8. Quinta proeza. Mata 1000 em Ramate-Leí. Juízes 15, 13 ao 17. 6. Arranca os portões de Gaza. Juízes 16, 1. E sétimo, ainda Juízes 16, 17, destrói, esse texto eu não coloquei, deixa eu ver se é 16 ou 17, destrói, 16, 23 em diante, destrói o templo de Dagom. Repetindo, matou um leão, 14, 5 ao 6, massacrou os aquilonitas, 14, 19, incendiou a seara dos filisteus, 15 ao 9, mata alguns homens em Etã, 15 ao 8, mata 1000 em Ramate-Leí, 15, 13 ao 17, arranca os portões de Gaza, 16, 1, e destrói o templo de Dagom, Juízes 16, 23 em diante. Eu falei sobre as 7 tranças, eu falei sobre as 7 características e falei sobre as 7 proezas de Sansão. Mas o tema da nossa revista é pais zelosos e filhos rebeldes. Vamos falar sobre a rebeldia de Sansão.
Se você ler toda a história de Sansão, você vai encontrar que Sansão cometeu alguns erros. Que Sansão cometeu alguns erros. E não foi 6 erros, não foram 10 erros, não foram 4 erros. Mais uma vez, ele comete alguns erros. São quantos erros? 7 erros. 7 erros Sansão comete. Vamos ver em forma cronológica, erro por erro? Número 1, qual foi o primeiro erro de Sansão na história dele? Juízes 14, ele vai enamorar com uma pagã. Eles, como diz um bom nordestino, se enraibicha. Fica enrabichado por uma pagã. É o primeiro erro que ele comete, de se apaixonar, se enrabichar por uma moça que não era da nação dele. E interessante que aqui vai começar toda a história, todo o enredo de Sansão. O bom seria se a gente tivesse, porque a gente está com os pais aqui, né? O bom seria que a gente estivesse com os filhos também aqui para a gente falar algumas coisas para os filhos, porque o tema é para pais e para filhos. Eu estou falando do filho Sansão, daqui a pouco eu vou falar dos pais. Mas o bom seria para a gente poder falar, gente, nunca deu certo essa história de crente namorar descrente. Nunca deu certo. Não, pastor, mas eu conheço um caso que aconteceu que deu certo. Eu te apresento 1000 que não deu. Pelas estatísticas, você vai arriscar? Eu conheço não, né? Não tive intimidade, mas aqui nessa igreja aqui, eu vi, ajudei como garçom na festa, uma jovem que se enrabichou com uma pessoa que não era crente. Sabe o que ele fez? Ela disse, não, eu só posso casar com quem? Não, ele disse, vou para a igreja por causa de você. Ele veio aqui para essa igreja. Para essa igreja aqui. Namorou, noivou, vinha todo domingo, bonitinho. No dia do casamento, quando chegou em casa, ele disse, pois nunca mais nós vamos para aquela igreja. Eu já casei, já consegui o que eu quis. Então, a gente precisa orar, saber muito. Viu, jovens que vão me ver na internet? Primeiro erro dele foi enamorar com uma mulher pagã, Juízes 14, a partir do versículo 1. Segundo erro de Sansão, lembra que ele não podia tocar em nada morto? E ele toca no cadáver. Ele mata o leão e depois que o leão está morto, aparece a abelha fazendo mel na carcaça do leão. E ele toca no leão para comer do mel. Gente, quantas vezes, pastor Jonas, eu já preguei esse texto. Jonas matou o leão. E depois que ele matou o leão, ele pegou do mel do leão. Você vai matar o leão e vai comer do mel. Quantas vezes? Gente, Sansão não podia tocar em cadáver, fazia parte do nazireado dele. Alguém aqui já trabalhou em roça com mel, alguma coisa assim? Selmo. O mel é feito de quê, Selmo? A abelha tira o mel de onde? Das flores. Que abelhas canibais é essa que fizeram mel no cadáver de um leão?
Você já viu esse tipo de abelha lá no interior lá? Dava para. Nem todo mel que aparece é para você comer. Principalmente se aparecer em lugar estranho, que não é natural aparecer. E aí a gente não sabe disso. Em nome de Jesus, mata o leão e coma o mel. Eu vou comer do mel. Nem todo mel. Não tem aquele ditado, nem tudo que brilha é ouro. Então, o mel apareceu num lugar estranho. E ele, como nazireu, ele não podia tocar. Foi o segundo erro dele, tocou em cadáver. Eu agora estou pedindo perdão publicamente das vezes que eu falei isso. Terceiro erro de Sansão. Capítulo 16, versículo 1 de Juízes. Ele praticou imoralidade sexual. Gente, isso é pesquisa. Eu não sei de pesquisa brasileira, porque isso é pesquisa americana. Não acredito que seja muito diferente. De 10 pessoas que estão nas igrejas, 8 têm problemas com pornografia, problemas com sexualidade ilícita. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não deve ser diferente. Ele praticou imoralidade sexual, capítulo 16, versículo 1. Com sexualidade a gente não brinca. O que Deus diz acerca do diabo? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, sobre as tentações da carne, a Bíblia diz o quê? Corra, fuja. Não tente achar que você é forte. Eu não sei quantos aqui conhecem, né? Os mais antigos conhecem. O pastor norte-americano teleevangelista. É notório. Alguém lembra do pastor Jimmy Swaggart? Os mais antigos, né? O pastor Jimmy Swaggart era um teleevangelista que tinha programa em várias redes do mundo. Aqui no Brasil, na época, passava na Manchete. Pergunte aos mais novos, que eles nem sabem o que é isso. Mas passava na Manchete dia de domingo. Ele não... Eu quando ouvi a história dele, né? Eu nasci no berço evangélico, então eu ouvi, Jimmy Swaggart caiu. Eu achei que ele tinha caído em adultério. Não foi. Ele cometeu um nome que eu não lembro o nome que se dá. Tem um nome que se dá a essa fantasia, mas eu não lembro o nome. O que ele cometeu é que ele pagou um casal para ter relação sexual na frente dele. E ele assistir. Por fantasias nutridas sexualmente. Ele não fez, mas as fantasias fez com que ele fosse para um motel, pagasse um casal e se prostituísse na frente dele e ele assistisse para se excitar. Foi o motivo, nunca mais voltou a ser como era. Um dos maiores pregadores que já existiu. No meio pentecostal, para mim foi o maior pregador que já existiu, Jimmy Swaggart. Não, gente, se ele começasse a pregar aqui, meu irmão, era 1 hora só de poder, só de power. Mas por não ter se prevenido com as questões sexuais, caiu. O quarto erro de Sansão se uniu a Dalila, capítulo 16, versículo 4. Uma mulher que foi paga para isso. Quinto erro de Sansão. O quinto erro de Sansão. Sansão brincou de ser amarrado.
Não, se você me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força. Não, se você prender os meus cabelos com estacas bem fixadas no chão, com cordas, eu perco a minha força. Ele foi, por várias vezes, ele foi brincando de ser amarrado. Anote, quem brinca de ser amarrado, acaba sendo amarrado de verdade. Não brinque de ser amarrado. Ele foi brincando, me amarre. Aí toda vez ele escapava. Toda vez ele escapava. Ah, ninguém nunca me pegou. Nunca deu certo. Estou escapando. Estou brincando de ser amarrado e está dando certo. Não brinque de ser amarrado. Porque quem brincar de ser amarrado vai acabar sendo amarrado de verdade. Capítulo 16, versículo 6 ao 16. Sexto erro de Sansão. Capítulo 16, 17 está o sexto erro de Sansão. A Bíblia diz que ele entregou o seu coração à pessoa errada. A Bíblia diz que quando ele confessa e diz, olha, eu sou nazireu, eu tenho um voto com Deus e esse cabelo é símbolo da minha aliança. A Bíblia diz que dessa vez Dalila conseguiu entender o que Davi lhe entregou todo o seu coração. Cuidado para você não entregar o seu coração à pessoa errada. E ele entregou o seu coração à pessoa errada. Ela disse, agora sim, ele me entregou todo o seu coração. E sétimo erro, capítulo 16, versículo 18. Ele revela todo o seu segredo e perde a sua força. A Bíblia diz que Dalila grita assim, ó, lá vem os filisteus, de novo. Aí Sansão diz, levantar-me-ei, irei ter novamente contra eles e vencerei. Ponto e vírgula. Ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Existem três tipos de pessoas. Aquele que tem e sabe que tem. Segundo tipo de pessoa, aquele que tem e não sabe que tem. E o terceiro tipo de pessoa, aquele que não tem e pensa que tem. Deu para decorar? Vou repetir. Primeiro tipo de pessoa, aquele que tem e sabe que tem. Ele tem e sabe que tem. Segundo tipo de pessoa, aquele que tem, mas não sabe que tem. E o terceiro tipo de pessoa, aquele que não tem e pensa que tem. Exemplo de quem tem, mas não sabe que tem. Exemplo, o irmão mais velho do filho pródigo. A Bíblia diz que ele chega em casa e estão fazendo festas. E ele olha e diz, que festa é essa? Não, seu irmão que chegou vivo e o seu pai está fazendo festa. E ele não entra na festa. Ele fica para o lado de fora. E perguntam para ele, vai entrar na festa? Não, não. Aí o pai sai e diz, meu filho, bora na festa do teu irmão. Ele diz, não! Há tanto tempo eu estou contigo, nunca te abandonei, tu nunca me deste um cabritinho para fazer festa com meus amigos. Vê esse teu filho que gastou os seus bens e tu recebe ele com uma festa e mata um boi, um bezerro cevado. O pai olha para ele e diz, filho, olha, está escrito, tu sempre está comigo. Quem lembra o que o pai responde para ele? Tudo que eu tenho é teu. Você não precisava me pedir, bastava tomar posse, porque tudo que eu tenho é teu. Não entendeu, não? O pai está dizendo, tu é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele tinha, mas não sabia que tinha. E tem aquele que tem e sabe que tem. E Deus gosta daqueles que têm e sabem que têm. Como diz os pregadores, como o pastor Wesley, assim, Deus procura sempre aquele que tem e sabe que tem.
Quem tem sabe que tem? Levante a mão assim. Deus chega para Noé e diz, Noé, o que você tem? Noé diz, eu tenho um martelo, então construa uma arca e salva a tua família. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, o que você tem? Moisés diz, eu tenho apenas uma vara, então toca na rocha e vai sair água da rocha. Deus chega para Davi e diz, Davi, o que você tem? Eu tenho uma pedrinha, então lança no gigante e o gigante vai cair por terra. Mulher, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, então fecha a porta, porque vai haver multiplicação de azeite. Menino, o que você tem? Eu não tenho nada, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então pega esses 5 pães e 2 peixinhos, coloca na mão de Jesus e ele transforma em padaria e peixaria e alimenta toda a multidão. O importante é ter e saber que tem. Essa igreja tem, eu vou repetir, essa igreja tem. E quem tem, levanta a mão e dá glória a Deus. Mas o terceiro tipo de pessoa é aquele que não tem e pensa que tem. É Sansão. Sansão diz, vou levantar e vou vencer novamente. Ponto e vírgula. Ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Triste é quando a pessoa não tem mais o Espírito de Deus e ainda pensa que tem. E aí Sansão cai, fica cego, perde as forças. E aí tem mais alguns outros 7 que vai ficar para depois. No texto, eu não sei porque alguns... O escritor da revista, ele para na nossa leitura em classe. Ele para no versículo 6, deixa eu ver. Ele para no versículo 3 do capítulo 14. Mas é interessante a gente ver ele para no 13, no 3, mas é interessante a gente ver o 4. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Olha o 3. Eu vou ler o 3 e vou ler o 4, que não está na revista. 14, 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só esta me agrado. Agora olha o versículo 4. Mas seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha de quem? Vinha do Senhor. Pois este procurava ocasião contra os filhos, portanto, aquele tempo os filisteus dominavam Israel. Sansão estava cometendo um erro. E os seus pais estavam aconselhando sobre este erro. Só que a Bíblia agora vai dizer que naquele erro de Sansão havia permissão do Senhor. Vinha da permissão do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui séria para vocês. Eu sou pai, vocês são pais, mães, e nós queremos o melhor para os nossos filhos. E querendo o melhor para os nossos filhos, nós fazemos de tudo para disciplinar, para colocar na orientação do Senhor. Mas chega um momento em que você não pode fazer muita coisa, porque o que está acontecendo na vida dele é permissão do Senhor para Deus tratar com ele. Chega um momento que você tem que dizer, eu como pai fiz de tudo, eu como mãe fiz de tudo. Mas chega um momento que Deus diz assim, não coloque mais a mão, porque eu agora que quero tratar com ele. Está passando por isso, por permissão minha. E você como pai, como mãe, você só pode confiar em Deus e deixar Deus tratar. O que acontece é que muitas vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando o processo de Deus. E Deus, com esse texto, está dizendo, está acontecendo, está errado na sua visão,
Mas eu tenho um propósito com isso. Eu tenho um propósito nessa ação. Deixa eu trabalhar. Alguém está entendendo isso aqui? Disciplina. A palavra disciplina vem da mesma raiz. A palavra disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo. Disciplina ou discípulo significa andar no caminho ou seguir os passos. Quando você diz disciplina, você está dizendo, estou colocando no caminho, estou fazendo andar nos passos a passos. Existem 3 níveis ou 3 formas de disciplina, de fazer o filho entrar no caminho, de fazer o filho andar nos passos. Número 1, com correção. A primeira forma de disciplinar é correção. E cada um sabe, de acordo com o filho, que tem a forma de corrigir o filho. Mas lembre-se, o texto que nós lemos, Colossenses 3, 21. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, correção sem amor é tortura. Você precisa corrigir, mas com o coração cheio de amor. Porque senão deixa de ser correção e se torna tortura. Mas a correção é um dos níveis da disciplina. Segundo tipo, ou segunda forma de disciplinar, é com conselho. Não adianta só querer corrigir, tirar a televisão, tirar videogame. Você precisa sentar e aconselhar. Como os pais de Sansão tentaram fazer isso com ele. Sentar e aconselhar. O conselho faz parte também da disciplina. E o terceiro, como eu vou disciplinar meus filhos? Já corrigi, já aconselhei, não está funcionando. Anote o terceiro. Oração. O terceiro é oração. E existe 2 tipos de oração que você pode fazer para os seus filhos. Quantos tipos? 2. Primeira oração, oração de guerra. Alguém já assistiu o filme Quarto de Guerra? Eu lembro quando eu era criança. Eu era bem criança e fui no banheiro. Eu lembro que eu fui no banheiro e apaguei. Puf. Quando eu voltei a mim, minha mãe estava em cima de mim. Senhor, me deixa mais! Tá, o que, mãe? O que, mãe? E aí depois minha mãe me contou e meus irmãos também me contou, disse, rapaz, você entrou no banheiro e começou a urrar. Eu era criança. Começou a urrar igual um bicho. Mamãe pulou lá dentro do banheiro e começou a repreender. Eu só lembro de ter apagado e minha mãe, em nome de Jesus, sai! Se eu não me engano é Marcos 9. Está lá na Bíblia, você conhece, está lá na Bíblia. Sobre o jovem, algumas versões de jovem epilético, outras versões de jovem lunático. Mas a Bíblia diz que um espírito vinha sobre ele e ora lançava no fogo, ora lançava na água. Era um jovem. E o pai pergunta, e Jesus pergunta ao pai, há quanto tempo acontece isso? E o pai diz, desde a infância. Olha, se aquele menino tinha uns 12, 14 anos, e o pai disse desde a infância, significa que desde muito novo, aquilo já acontecia com ele. Gente, eu nasci no berço evangélico, fui consagrado na igreja pelos presbíteros lá de Cachoeiro, Itapimirim. Eu nasci no berço evangélico. Mas minha mãe viu a guerra que estava dentro de casa e botou a mão e repreendeu. Deus diz uma coisa, tem coisa que você tem que corrigir, tem coisa que você tem que aconselhar, mas tem coisa que você tem que guerrear em oração. Porque não pensa que filho de crente é crentinho. Você precisa colocar a mão e repreender. Nós, graças a Deus, essa igreja é uma igreja altamente bíblica. Graças a Deus. E a gente pode dizer isso, existem guerras espirituais dentro das nossas casas, com os nossos filhos,
que tem que ser vencido à base de oração de guerra. Com o diabo você não conversa, com o diabo você guerreia e repreende. Deus está falando com gente aqui que está na hora de você colocar a mão sobre o teu filho e repreender aquele demônio que está lá. Você já aconselhou, você já corrigiu, mas tem coisa espiritual ali. Você quer vencer o espiritual com ferramentas naturais. Mas a sua casa, o seu lar, os teus filhos estão debaixo da mão de Deus. E você vai colocar a tua mão como pai, como mãe e dizer: diabo na vida do meu filho, não. Porque eu consagro meu filho a Deus. Segundo tipo de oração. A primeira é a oração de guerra. A segunda é a oração de entrega. Eu lembro o dia que eu fiquei extremamente mal. Estava chovendo muito, muito. Hoje em dia tem Uber, hoje em dia tem celular, hoje em dia tem SAMU, tem tudo hoje em dia. Mas naquela época não tinha, não. Você tinha que dar um jeito de ir para o hospital. Estava chovendo muito, o cachoeiro estava se desmanchando em água e eu gripado. E comecei a delirar de febre, queimando. Eu lembro, gente, minha mãe disse, você delirou. Eu lembro que eu vi no meu delírio, eu delirando, eu lembro que eu vi dentro de casa os Smurfs. Lembra dos Smurfs? Aquele é o cão, porque eu vi dentro de casa um monte de Smurf dentro de casa. Ô, Smurf! Os Smurf! Mas eu lembro que eu com febre. Minha mãe já tinha me dado remédio. Minha mãe sempre trabalhou na farmácia da Santa Casa. Ela tinha me dado todos os remédios. Eu com febre, chuva caindo. E os Smurfs dançando dentro de casa. E eu lembro de uma oração que minha mãe fez. Eu lembro de ter ouvido ela orar. Ela colocou a mão na minha cabeça. Disse: Deus, eu já fiz de tudo. Só que tu sabes que ele não é meu. Tu sabes que ele é teu. Na mesma hora a febre foi embora. Na mesma hora foi embora. Isso chama-se oração de entrega. Eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Porque o que eu vou liberar aqui não é para todos. Não é para todos. Aquele rapaz parece os 2 dedos de teologia ali, ó, aquele rapaz de óculos ali, ó. Tem um canal chamado 2 dedos de teologia, ele parece todo. Fico me olhando com cara de teólogo. Tem um canal chamado 2 dedos de teologia. É a mesma coisa. Olha para lá, até o óculos. Escute. Eu vou liberar algo aqui e não é para todos. Eu vou explicar por que não é para todos. Existem 3 tipos de promessas na Bíblia. Quantos tipos de promessa? 3 tipos de promessa. Primeiro tipo de promessa, promessa geral. Primeiro tipo de promessa que é para todos. Exemplo, Deuteronômio, não me engano, 28 diz, para toda a nação de Israel: se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. Deus está falando ali para toda a nação de Israel, dizendo: é só ouvir, é só obedecer, só guardar os mandamentos que a bênção vem. Ali é para todos. Lembrando que a promessa ela é condicional. Virá sobre ti se obedeceres e guardares os meus mandamentos. Toda promessa ela é condicional. Toda promessa ela é condicional. Mas aqui é uma promessa geral para toda a nação de Israel. Mas tem um segundo tipo de promessa. Aqui vai dar pano para manga. Chamado promessa específica. Promessa que não é para todos. É para uma pessoa. Olha como é que vai dar pano para manga. Quantas vezes você já ouviu pregadores dizer: eu profetizo que a Bíblia vai se cumprir na tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa promessa é específica para aquele homem. E eu vou explicar por quê. Não é para todos.
Porque quando eu digo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, sua mãe morre sem salvação, e você diz, a promessa se cumpriu na vida de todo mundo, não se cumpriu na minha. Seu tio morre sem salvação, e você diz, a promessa se cumpriu na vida de todo mundo, não se cumpriu na minha, porque meu tio morreu sem salvação. Ei, contexto cultural, para quem que Paulo está falando? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Para quem? Para o carcereiro. Ele era homem ou mulher? Ele era homem ou mulher? Homem. Na época, o que predominava era o patriarcado. O que o homem decidisse, toda a família acompanhava. Se ele decidisse ser muçulmano, toda a família tinha a obrigação de acompanhar ele. Não tinha escolha. Se ele decidisse ser budista, toda a família deveria acompanhar ele. Não tinha escolha. Isso é cultural. Predominava o patriarcado. Paulo, sabendo da questão cultural, disse, é só você crer em Jesus, que você vai ser salvo, e a sua casa vai te acompanhar por questões culturais. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Questão cultural, eles vão te acompanhar, não é para todo, é específico. Porque a Bíblia diz que estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Como é que é para todo mundo? Está dizendo que se eu não me cuidar, minha esposa, que é mais crente que eu, a mulher é crente, é capaz dela subir e eu ficar. Como é que crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa? Se eu não me cuidar, ela sobe e eu fico. Quer dizer, esse negócio de ficar também tem outras questões teológicas, eu não vou entrar nisso não. Quem está entendendo o que eu estou falando? É específico. Porque você, pastor, minha mãe morreu, não se cumpriu na minha vida. Aqui é específico. Agora, preste atenção. Primeira promessa, promessa geral. Segunda promessa, promessa específica para aquela pessoa. Só que existe também a promessa pessoal. Terceiro tipo de promessa, promessa pessoal. Deus faz a mim. Pessoalmente, algo no meu íntimo. E Deus pode usar promessas específicas da Bíblia para confirmar aquilo que ele falou comigo. Não, pastor, Deus falou comigo. Não foi pregador, não foi. Foi Deus falou comigo que há uma salvação para minha casa. E Deus me deu como base esse texto. Deus falou para você, toma posse, é seu. Porque foi no seu íntimo. Agora, eu não posso dizer que é para todos. Ficou claro ou não, gente? Isso. Ele era o patriarca. Ele disse, vocês decidem se vocês vão servir aos amorreus, aos jebuseus, cananeus, todos os zeus que vocês querem servir. Agora, eu sou patriarca. Vem cá, minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão dele, porque ele era o chefe, ele era o patriarca. Agora, olha o que eu estou dizendo. Deus pode te fazer uma promessa pessoal, sua, para você, e como base te dá uma base bíblica, mas é sua, você não pode transformar isso em regra para todos. Pegou ou não? Por que, pastor Glaucio, você está entrando nisso? Porque o que eu vou falar aqui agora não é para todos, porque eu não vou ser leviano. Mas o que eu vou falar aqui é para alguns que têm promessa pessoal. Ok? Eu tenho certeza que eu estou falando para algumas pessoas aqui, não é para todos. Mas algumas pessoas que estão aqui, Deus tem uma promessa, eu vou falar aqui qual é a promessa que Deus tem para você. Está pronto ou não? Sansão caiu, errou, pecou. Mas como é que Sansão morre? Sansão morre herói. A Bíblia diz que Sansão matou mais filisteu com a sua morte do que quando estava vivo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, a Bíblia cita o nome de Sansão como herói da fé. Preste atenção. Deus fez uma promessa absurda para a mãe de Sansão. E Deus me fez promessas absurdas.
E eu creio nas promessas absurdas de Deus. Para algumas pessoas aqui, não estou dizendo que é para todos, Deus fez promessas absurdas para a sua família. E essa promessa absurda vai ser cumprida. Cadê a promessa absurda, pastor? Leia, ou na revista, ou na sua Bíblia. Na leitura bíblica em classe. Capítulo 13, versículo 7. O que está escrito? Quem tiver uma voz boa aí, alta, leia aí, por favor. 13, 7. Por favor, querida. Repita, por favor. Agora, pois, não bebais vinho, nem bebida forte. Olha a promessa agora. Por quê? Desde o ventre até o dia da sua morte. Promessa! Sansão não poderia morrer diferente. Sansão tinha que morrer como nazireu. Ele caiu, ele pecou, ele errou, mas Deus disse, ele vai ser nazireu desde o ventre até a morte. Pastor, Sansão desviou, caiu, pecou, errou. E a promessa? A promessa vai ser cumprida. Por quê? Porque ele vai morrer como Deus prometeu. Ele vai morrer como nazireu. O cabelo dele volta a crescer. Deus fez promessa absurda sobre os teus filhos, creia, é pessoal, é seu. Se Deus te fez promessa absurda sobre a tua família, creia, porque a promessa vai ser cumprida. Eu quando olhei, eu disse, pera aí, Sansão caiu, Sansão errou. Mas Deus disse, sobre Sansão havia uma promessa. E a promessa foi que ele seria nazireu do ventre até a morte. Ele não poderia morrer diferente. O cabelo dele tinha que voltar a crescer. E ele tinha que morrer como nazireu, porque ele tinha promessa. Aí eu estou falando pra gente que tem promessa pessoal sobre a tua casa. Toma posse disso. Levante a tua mão, reaja, porque Deus tem promessa sobre você. Não estou dizendo que é para todos, que eu não sou leviano, mas eu sei que tem gente que já recebeu promessas absurdas sobre a tua família. Estou falando absurdo porque na linguagem humana ninguém consegue entender. Mas no poder de Deus você vence. Há promessas sobre Deus sobre a tua casa. Há promessas sobre Deus sobre a tua família. Há promessas sobre Deus sobre você. Se é pessoal, toma posse disso. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus que não tudo pode passar. Mudar. Vai se cumprir. Levante as suas mãos. Sei. Vou baixo na entrada. Deus de aliança, Deus. Só quem tem promessas absurdas, levante as suas mãos. Mente, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Só quem tem promessas absurdas. Deus de aliança, Deus de promessa.